A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos no nosso 53º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 3 e capítulo 4 de Deuteronômio. Que texto interessante. Gente, Deuteronômio é um resumo do discurso de Moisés, de tudo aquilo que já foi feito. Ele vai repetir as coisas mais importantes. E é muito legal, porque nesse contexto ele vai sempre reforçar a necessidade do amor que o povo precisa ter para com o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E nesse capítulo 3, aliás, no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3, ele vai relatar uma coisa que foi muito divulgado, foi extremamente importante, que foi a vitória de Israel em relação aos reis Og, que é o rei de Bazã, e o rei Seom, que é o rei dos cananeus. Por que essa guerra e essa vitória foi tão importante? Primeiro porque Seom e Og, eles controlavam a entrada de Canaã, que era uma região estratégica. Ali eles precisavam simplesmente passar. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu, como fez com o faraó também, Deus endureceu o coração desses dois reis, Og e Seom, e aí Israel teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu no deserto, que são as guerras. A partir de agora haverão muitas guerras, agora é a conquista. Então, ali eles conseguiram conquistar essas duas cidades. Aliás, eram 60 cidades muradas, controladas por esses dois reis. Deus foi lá e deu a vitória para o povo de Israel. E a importância é essa, porque era uma região estratégica para entrar em Canaã. Uma outra coisa também que foi importante, a vitória do povo de Israel em relação a esses dois reis, é que aumentou a confiança e aumentou também a fé, e eles perceberam que com Deus à frente eles poderiam vencer qualquer batalha, porque a primeira geração ela se via como gafanhotos. Lembra que os espias olharam e falaram: nós somos como gafanhotos em relação a esse povo. Haviam gigantes aí. Então, a vitória sobre esses dois reis, ele deu moral para que eles pudessem vencer as outras guerras. Inclusive, é relatado uma cama de um gigante, do próprio rei Og, que a medida da cama ela era 1,80, 1,80 m de largura por 4 metros de comprimento. Era uma cama enorme de um gigante. E aí morreu o último gigante, que era o próprio rei Og. Era uma coisa fenomenal. Então isso deu confiança para que eles pudessem perceber que Deus estava à frente deles. Então, inclusive, essas vitórias do rei Og, que é do rei de Bazã, e o rei Seom, que é o rei dos amorreus, ela é citada lá no Salmo 135, no versículo 11, e no Salmo 136, versículo 19 e versículo 20. O salmista, ali, provavelmente o salmista Davi, ele cita essa vitória, o tanto que foi importante para Israel, né? Então é bem interessante. Na continuação, a gente vê o Moisés, parece que Moisés não havia se arrependido de ter batido na rocha quando Deus falou para ele falar com a rocha lá em Meribá, porque parece que ele não tinha se arrependido, porque ele começa a botar a culpa no povo pelo fato dele não entrar na terra prometida. Ele cita aí no versículo 26 do capítulo 3 e também no capítulo 4, no versículo 21, Moisés vai dizer o seguinte para o povo: olha, eu não entrei na terra prometida, eu não vou entrar por causa de vocês, vocês são culpados, né? Então,
Eu acho que por isso, talvez, né, são conjecturas, talvez pela falta de arrependimento, Deus não voltou atrás. Moisés chega a dizer o seguinte: olha, eu fui orar ao Senhor e pedi para Deus para que eu pudesse entrar na terra prometida e Deus me deu uma resposta. A resposta de Deus foi: Moisés, chega, não quero tocar mais nesse assunto, você não vai entrar e acabou. Então, parece-me que Moisés não estava arrependido de ter atrapalhado a obra de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus e o milagre que Deus iria fazer lá em Meribá, né? Na água que sai da rocha. Então, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente acha que porque eu quero que Deus me abençoe, eu posso achar que Deus ele tem que fazer tudo aquilo que eu quero, e Deus tem um limite. O limite de Deus, inclusive, deixa Deus nervoso. A gente vê que tem hora que Deus fica nervoso, tem hora que Deus fica alegre, tem hora que Deus ele deixa o povo sofrer as consequências da escolha do próprio povo. Então a gente não pode ter um relacionamento com Deus achando que Deus vai ser sempre aquele paizão, aquele querido, aquele que faz tudo pelos filhos. Deus morreu, Deus enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Só que ele tem um limite, né? A gente não pode confundir isso. Por isso, a palavra aqui de Levítico é o tempo todo: ame ao Senhor acima de todas as coisas, né? Inclusive no capítulo 4, ele vai aconselhar o povo, Moisés vai dar alguns conselhos para o povo. Ao entrar na terra prometida, Moisés vai dizer assim: olha, obedeçam a todas as leis, para que vocês possam viver e tomar posse da terra. Não acrescente nada à lei e nem tire nada da lei. Aí os povos das outras nações vão ficar admirados com vocês e vão dizer: que nação organizada! Qual é o Deus que é tão próximo como o Deus de Israel é próximo deles? Não há outro Deus. Então, não há outra nação tão organizada quanto a nação de Israel. Agora, vocês precisam, um outro conselho que ele dá: conte para os seus filhos e para os seus netos o que aconteceu no Monte Sinai, a respeito da aliança, a respeito do Monte Fumegar, a respeito dos 10 mandamentos, a respeito daquilo que eu fiz com o povo lá. Quando vocês entrarem na Terra Prometida, eu quero insistir com vocês: não fabriquem ídolos, seja com imagens de mulher, de homem, de animais, de peixes, seja o que for. E aí Deus vai relembrar: quando eu estava lá no monte, vocês ouviram a minha voz e vocês viram alguma forma? Não. Significa que a gente não precisa de ter uma forma, de ter um objeto. Por isso, Deus insiste o tempo todo: não criem ídolos, imagens de santinhos, imagens de seja o santo que for, homem que for, não criem ídolos. Gente, Deus está falando para esse povo: se vocês começarem a criar ídolos, vocês vão se perder, vocês vão ser levados para outras nações, vocês vão, a maioria de vocês vai morrer, poucos de vocês vão sobreviver. Então, a ordem é: somente o Senhor é Deus. A idolatria é um pecado terrível. Não idolatrem. Se você, agora para nós aqui, se você tem algum ídolo na sua casa, uma imagem, alguma coisa que deram para você, joga fora. Não tenha ídolo na sua casa. Não tenha ídolo no seu coração. Só o Senhor é Deus. E ele encerra aqui o trecho falando a respeito da cidade de refúgio, né, que foi uma grande vitória de pessoas que cometeram o assassinato culposo. Ele não foi doloso, ele não foi porque ele quis, ele cometeu o assassinato, matou alguém por engano, e a pessoa ia para a cidade de refúgio, para que ele não morresse. E encerra aqui o primeiro discurso de Moisés. Moisés vai iniciar o segundo discurso, que vai agora do capítulo 4, do finalzinho do capítulo 4, até o capítulo 28, é o segundo discurso de Moisés, que ele vai falar de leis, dos mandamentos,
coisas especiais. Mas a grande questão que Moisés vai sempre insistir é: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Ame ao Senhor. Então essa é a palavra de Moisés. Não esqueçam, ame ao Senhor, não crie ídolos para vocês. É isso. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.